Olá, bom dia! Que bom a gente estar aqui novamente, hein? Privilégio poder falar com você, continuar essa nossa jornada, essa nossa caminhada aí, trabalhando 10 princípios, né? Dessa como melhorar a nossa comunicação na vida conjugal. Que bom, que privilégio poder partilhar com você desses princípios que nós temos aprendido com o Senhor para melhorar a nossa vida né? Nossa vida matrimonial. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que estão aqui nesse segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo de como melhorar a sua vida conjugal através da comunicação, convido você a clicar no card que está aqui em cima, esse botão que está aparecendo aí para você, e você será redirecionado para o primeiro vídeo. Assiste ele, depois você vem aqui e assiste esse segundo vídeo. Creio que essa continuidade será muito boa para nós, não é verdade? Bom, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a importância de ouvir antes de falar. E nós podemos ali explorar bem esse assunto, tá? Antes de eu falar a segunda dica, o segundo passo, o segundo princípio, eu quero te pedir um favor. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe isso com seus amigos, ative o sininho para você receber as notificações daquilo que nós estamos falando aqui. Todas as vezes que os vídeos entrarem no ar, você receberá uma notificação avisando que há novo vídeo no ar, tá bom? Vamos para esse segundo momento? Bora lá! Então, Gustavo, eu entendi o primeiro princípio. Eu entendi que eu preciso, para melhorar a minha comunicação conjugal, eu preciso ouvir, me certificar de que aquilo que eu estou ouvindo é correto. Toda essa parte eu entendi. Ouvir antes de falar, dominar a minha língua, isso é bacana. Mas existe uma segunda regra, não existe? E é para isso que nós estamos aqui. Qual é então este segundo princípio? Bom, o segundo princípio, que para mim foi muito difícil de trabalhar de forma pessoal, então aqui eu já confesso uma falha minha, é muito desafiador, não é fácil, não é um princípio fácil, não é automático, conheceu, praticou, não é como tomar uma pílula de um remédio, mas é uma construção que terá que ser feita dia após dia. Tudo bem? Não é algo simples, não é algo fácil, até porque se fosse fácil, todo mundo faria, não é verdade? Então, o segundo princípio é para nós não fecharmos o link da comunicação. Fechar o link da comunicação é se isolar. É procurar refúgio longe da pessoa que nós amamos. É não encontrar prazer em estar ao lado da pessoa que amamos. É tornar o isolamento preferencial do que a companhia do outro. Bom, mas se biblicamente é melhor serem dois do que um, e a gente já conhece os motivos, eu não quero aqui gastar muito tempo falando sobre isso, é melhor serem dois. E no princípio de ser dois, Gustavo, eu entendi um princípio bíblico lá em Gênesis. A minha esposa, ou o esposo, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E quando então eu entrei numa relação matrimonial, nós deixamos de ser dois para sermos um. Existe uma unidade de complementação, minha para com a minha esposa, sua para com o seu marido. Então, eu entendi essa relação, mas é difícil viver isso na prática. Por quê? Porque todos nós fomos afetados pelo pecado. E os efeitos da queda na mente humana, na conduta, no nosso viver diário, impacta assim, de uma forma grandiosa os nossos relacionamentos. Não só com a esposa. Depois a gente deve falar mais para frente sobre filhos. Então nós temos problemas de relacionamento com os nossos filhos. Eles conosco e nós com eles, porque os efeitos do pecado atingiram a ambos. Então famílias cristãs que se dedicam a viver para a glória de Deus precisam lutar constantemente para manter esses princípios ativos no seu coração, semear esse princípio dia após dia, colocar diante dos seus olhos para observar. Então, vou te pedir que você faça isso. Se na sua geladeira você tem aquele quadrinho onde você anota a lista de compras, apaga a lista de compras lá.
escreve assim: não fechar o link da comunicação. E todo dia você vai lá e fixa seus olhos naquilo lá, se isso é um problema para você. E como você sabe se isso é um problema? É muito bom a gente saber pelo outro. Muito bacana isso, né? Perguntar assim: olha, eu tenho um problema de fechar a comunicação, eu me isolo. E se isolando, aqui uma dica, tá? Por que nós nos isolamos? Nós nos isolamos porque desde lá da queda, voltando lá a falar da queda, o homem quando peca, ele tem duas reações básicas em um primeiro momento. A primeira é ter vergonha, é envergonhar-se. E nós falamos de vergonha no primeiro vídeo. E a segunda é se esconder. Parece que essas duas coisas elas são complementares. Nós nos escondemos e nós temos vergonha. Temos vergonha porque o nosso erro está sempre à porta e isso nos expõe. Então somos colocados diante da vergonha dos nossos próprios erros. E isso bate de frente com algo que nós alimentamos numa vida em pecado, que é o orgulho. Orgulho e vergonha não cabem no mesmo pote. O meu orgulho ferido me faz entrar em isolamento. Sabe por que eu me isolo? Eu me escondo, assim como Adão se escondeu, não por causa de uma consciência absoluta da minha transgressão e de assumir o meu erro, mas eu me isolo para não reconhecê-lo. Olha como é terrível isso. O isolamento para nós, isso é porque nós nos isolamos, tá? Nós nos isolamos porque queremos defender as verdades que temos no nosso coração e nos justificar diante de qualquer erro, porque eu não posso assumir o meu erro. Como assim eu errar? A vaidade, o ego, onde fica a minha imagem? Estamos mais preocupados com credibilidade, mais do que com reconhecimento dos nossos erros e falhas. Então, isolamento na vida 2, em nenhum momento das Escrituras, isolamento na vida 2 é uma opção válida. Ela não vai solucionar, esse isolamento ele não vai solucionar os dissabores da vida, dessa comunicação defeituosa. Não é o isolamento o remédio, o antídoto, a cura para o coração ferido. Não é assim que nós devemos fazer. Esse não é o modelo bíblico. Isso é o que nós fazemos, mas esse certamente não é o modelo bíblico. Então eu quero falar aqui um pouco sobre como normalmente nós fazemos. Quando temos então a intenção de fechar o link da comunicação. Link é uma palavra para dizer assim, você vai fazer uma ruptura. Você vai gerar aí um isolamento onde a comunicação vai ser interrompida. Às vezes, ela vai ser mantida por um interesse, mas não da forma como era anteriormente. Mas nós vamos chegar lá, tudo bem? Então assim, como normalmente nós fazemos, né? Como normalmente nós fazemos? Nós ouvimos algo que desagrada. Então eu ouvi algo, alguém disse, alguém falou. E isso que me desagrada provoca em mim uma reação. Essa reação, por causa do meu coração, que tem a disposição pecaminosa, eu reajo de uma forma desmedida. Não é a forma necessária, não é a melhor forma, não é a forma correta, mas é a forma que eu encontro para me proteger. Para proteger o meu ego, para proteger a minha vaidade, para proteger quem eu sou, para um sentimento de autopreservação ou de defesa. Então nós fazemos isso acompanhando aí 3 grandes princípios. Em primeiro lugar, nós fazemos isso precipitadamente.
Precipitadamente significa que nós não temos um cotidiano muito longânimo de entender os problemas da vida e respondê-lo de forma bíblica, mas nós nos precipitamos em falar, em julgar e em solucionar os problemas de forma em que nós estejamos protegidos deles. Isso é ruim? Muito. Precipitação nunca é bom. Precipitação parte do princípio de que você fez algo antes de que aquilo fosse necessário. É tentar fazer algo certo, que é solucionar o problema pelos caminhos errados. E nós já vimos que os caminhos importam, não é só a solução do problema que importa, mas os caminhos pelo qual iremos solucionar os problemas, eles importam. A segunda perspectiva que eu vejo aí, que acompanha essa precipitação, quer dizer, se eu estou agindo antes do que é o que eu devo fazer, se eu estou normalmente agindo, normalmente fazendo algo, além de me precipitar, o companheiro, a irmã gêmea da precipitação, chama-se ira. E essa ira, na resposta para cortar o link da comunicação, ela é uma reação desmedida, precipitada. É uma relação em ira que muitas vezes, não sei se é o seu caso, mas já foi o meu caso. Várias vezes eu respondi a Sara de forma agressiva. A agressão das palavras. E qual é o problema nisso? O problema da agressão nas palavras é que nós podemos ferir com as palavras colocadas da boca para fora. Tentando solucionar o problema, nós podemos criar ainda mais problemas. Nós podemos levantar coisas que não são pertinentes àquele momento e jogar tudo naquela circunstância para tentar resolver o todo diante de um problema que é muito menor do que as palavras que eu estou falando em um momento de ira. Esse momento de ira, que é expresso em palavras agressivas, normalmente comunica ao outro aquilo que ele não é. Mas que em ira eu quero expressar isso. Isso é problemático. Isso é problemático. Isso é problemático porque nós vamos criar feridas profundas, que vai tornar o problema principal, que deve ser solucionado, em secundário. E a ira vai trazer à tona outras feridas que só vão ser curadas com um caminhar um pouco mais longo. Então não se precipite. Não ire-se para expressar em ira uma agressividade para com as pessoas que você ama. Terceiro caminho, que é o que, como normalmente nós reagimos, nós vimos aí, em primeiro lugar, com precipitação, em segundo lugar, com ira, e em terceiro lugar, com orgulho ferido. E essa reação de orgulho ferido nos expõe, abre o coração diante de toda a ferida que está lá dentro, não para expurgar, mas só para mostrar que ela realmente existe. Esse orgulho ferido, ele quer trazer à tona quem tem a razão. Briga-se por ter a razão. Briga-se por querer ter o direito de dizer no final das contas, eu não te disse? Você não acreditou em mim, mas não era o que eu falei? Isso só evidencia o orgulho. O orgulho ferido nos faz dizer assim, ele não quer ouvir, então eu não vou dizer mais nada. Olha que interessante. Nós normalmente fazemos isso. Eu te falei, você não quis ouvir, então agora eu vou me isolar. E esse isolamento passa a ser a solução que você encontrou.
Eu falo, ela não me ouve, ou ele não me ouve. Então o caminho lógico, qual vai ser? Eu estou ferido, porque eu já falei. Então o caminho do orgulho ferido é dizer, então de agora em diante eu não falo mais nada. A solução não é encontrar o modo certo, da forma certa para resolver um problema. Mas a solução que nós facilmente encontramos é dizer, eu não vou me comunicar mais, eu não vou falar mais. Não é procurar o momento certo para falar, não é procurar o momento certo para expressar ideias, para solucionar problemas, é se isolar. E aí cria-se uma carapuça, cria-se uma ofensiva ao coração do outro, para deixar essa não comunicação futura muito evidente, mas no presente eu vou te ferir com todos os dardos de ira, de raiva, de precipitação, para deixar muito claro que eu estou com a razão. Então, a pergunta que surge a partir daí, que muitas pessoas fazem, né, nesse momento, é assim, eu já entendi, isso é o que normalmente nós fazemos. Mas então, como nós deveríamos agir? Qual seria o jeito certo de agir? Tem uma orientação bíblica para nós podermos pautar o nosso caminhar aí, podermos cuidar desse não isolamento? Tem sim. O primeiro texto que eu quero que você pense é o que está lá no livro de Efésios. Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo, e lá no capítulo 4 ele está falando de vida santa. E falando de vida santa, ele vai falar de várias transformações que o Evangelho, que a pessoa de Jesus produz no nosso coração. Então, a primeira solução está em Efésios, capítulo de número 4, versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Parte do versículo, parte final. Ele diz assim, irai-vos, mas não pequeis. E ele continua, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Qual é então o caminho bíblico para o não isolamento? Para que você não se isole, você precisa entender esse princípio e praticar ele na sua vida. Existe uma forma bíblica, uma forma saudável, uma forma correta para que eu me ire. E existe uma forma errada, por isso que ele usa a expressão irai-vos, mas não pequeis. Então, se eu me iro de uma forma antibíblica, se eu tenho uma ira que não é... sabe quando nós nos iramos com aquilo que ira o coração de Deus? Nós nos iramos com as coisas certas. Nós nos iramos com as coisas erradas que há no mundo, com aquilo que desagrada o coração de Deus. E aí essa ira é uma ira cristã. É uma ira porque os princípios de Deus estão sendo feridos. Imagine uma mulher em casa, onde o marido resolve fazer para ela uma proposta indecente na relação dos dois. E ela se opõe ao seu marido, porque aquilo que ele está dizendo contraria a palavra de Deus. Então ela se coloca em objeção àquilo que ele está falando. E olha que bacana, ela está expressando uma ira, porque o seu marido está escolhendo viver em um caminho que desagrada o coração de Deus. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que existe uma ira que é uma forma não correta de reação. Nós não podemos ir por ela. Existe uma ira que se evidencia em pecado. Existe uma ira que nos tira dos nossos papéis de marido e mulher. Marido irado que diz assim, ok, então não vou trabalhar mais. Não, mas esse é um papel que você exerce como provedor da casa. Então não vou prover mais a casa, eu não vou pagar mais as contas, eu não vou mais... E a gente começa a se despir dos papéis que Deus nos deu na nossa mão em ira. É porque eu estou irado que eu não vou fazer aquilo que eu devo fazer. Eu não vou te proteger e eu não vou cuidar mais. Porque você não quer ser protegido e você não quer ser cuidada. Mas esses são papéis que Deus colocou na nossa mão. Nós não podemos deixá-lo de fazer. A ira não pode nos despir
daquilo que Deus colocou sobre o nosso governo, sobre a nossa responsabilidade. Então eu não vou mais educar os filhos, eu não vou mais repreender o filho. Por que você não vai? Porque sempre que eu repreendo eu estou errado. Então nós tentamos solucionar um problema em ira, abrindo mão de fazer aquilo que deveríamos fazer. Esse é o jeito errado de fazer. O jeito certo é o jeito que termina o versículo 26 do capítulo 4 de Efésios. Como ele termina? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então aqui em casa nós temos um combinado. Nós escrevemos isso na porta da geladeira e está lá escrito assim, ó: nunca dormir chateado com o outro ou aborrecido com o outro. Está escrito na porta da nossa geladeira. Toda vez que a gente vai lá ali na geladeira, vai mexer em alguma coisa, aquilo está colocado diante dos nossos olhos. E por que eu pedi para a Sara escrever isso na porta da geladeira? Bom, primeiro porque a letra dela é muito mais bonita que a minha, então fica mais fácil até para ler. Segundo, porque é o compromisso dos dois. Sempre que há um momento de desacordo, eu visito a porta da geladeira. E olho e digo, ok, não dormir em desacordo. Eu preciso conversar com a minha esposa. Eu preciso pastorear o meu coração e preciso pastorear o coração dela. Isso é uma obrigação minha. Respiro, tomo uma água, retorno ao meu quarto e vamos conversar sobre aquilo que precisamos conversar. Não vamos dormir divididos, não vamos dormir inquietos, não vamos dormir com o coração tumultuado, não vamos dormir de costas viradas um para o outro, em ira, não vamos dormir com inquietudes no nosso coração, sendo que a gente pode resolver esse problema simplesmente obedecendo às Escrituras. Ah, Gustavo, não é fácil, eu falei isso no início do vídeo, não é fácil, não será fácil. Sempre haverá um mais resistente que o outro. E adivinha quem é o mais resistente em casa? Sou eu. Eu sou o mais resistente. Por isso eu preciso escrever, deixar claro, deixar diante dos meus olhos, revisitar aquilo o tempo todo. Porque eu preciso mais disso. E aí eu reconheço isso diante da Sara. Eu falo para ela assim, olha, sempre que algo acontecer, em que eu estou entrando em um isolamento e não buscando a solução do problema, não me deixe fazer isso. Me advirta para que eu possa voltar a resolver os problemas da forma que agrade o coração de Deus. Então, é um ou outro ajudando para que os princípios da palavra sejam obedecidos. Segundo lugar, outra pergunta que a gente acaba fazendo é assim, como então nós deveremos reagir? Primeira coisa, não numa ira pecadora, mas em uma ira santa, que naquilo que desagrada o coração de Deus eu tenho que expressar aquilo que agrada o coração de Deus, e não deixando com que se ponha o sol sobre a minha ira. Ponto. Isso eu já entendi. Então procurar o diálogo e não interromper a conversa. Segundo lugar de como nós deveríamos reagir, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. É um diálogo do Pedro, do apóstolo Pedro, com o Senhor Jesus. E Pedro então faz uma pergunta para Jesus, né? E Pedro pergunta sobre perdão. Até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Pedro quer saber a medida do perdão. Essa é a pergunta. Mas Jesus responde a Pedro, dando para ele uma resposta que não é a medida do perdão, mas que é o estar sempre pronto a perdoar. É diferente saber a medida do perdão e saber que eu tenho que estar sempre pronto a perdoar. E aí no versículo 22 fecha com aquela verdade bíblica sobre o perdão que nós entendemos, mas que nós temos dificuldade de praticar. Até quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão? Até 7? Não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Você tem que estar sempre pronto a perdoar. Às vezes eu paro ali na cena da crucificação e Jesus expressando, Pai, perdoa eles, perdoa esses homens, perdoa os meus agressores, perdoa.
Porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, a não interrupção do diálogo passa pela certeza de que eu devo estar sempre pronto a perdoar. Eu não posso esperar sentir perdão. Eu não posso esperar o perdão como algo subjetivo. Eu tenho que esperar que o perdão, ele seja quantas vezes forem necessárias. Por quê, Gustavo? Qual é o princípio bíblico aí? O princípio bíblico é assim: eu recebo perdão. É gostoso receber perdão, não é verdade? Quando Deus me perdoa, que gostoso é. Quando os irmãos contra quem pequei me perdoam, isso é bom. Nós gostamos da função ativa do perdão ofertada a nós. Mas nós não gostamos, não temos facilidade de ser a parte ativa quando o perdão beneficia outros. Nós temos dificuldade. E quanto mais perto a pessoa é de nós, quanto mais expectativas nós temos sobre o outro, maior dificuldade nós temos em perdoar. Isso é na maioria dos casos. Pode ser que no seu caso não seja assim. Mas na maioria das vezes, nós projetamos grandes expectativas. Então eu coloco grandes expectativas sobre a minha esposa. E por depositar nela grandes expectativas, eu a coloco num pedestal. Quase que numa idolatria. Minha esposa perfeita, ou meu esposo perfeito. E quando ela me fere, aquilo é tão desproporcional à imagem que eu fazia dela, que isso não é possível. Ela me ofendeu demais. E nessa medida do qual eu a idolatrava anteriormente, agora eu devolvo em nunca te perdoarei. Eu nunca vou esquecer isso, eu nunca vou perdoar isso. E a expressão bíblica não tem essa margem do nunca, mas tem a expressão do sempre estar disposto a perdoar. Perdão não é algo que vem do sentir. Perdão é algo que vem da disposição em obedecer a Deus. Uma relação onde não há perdão, nós acabamos carregando fardos pesados demais. Fardos que nós não precisamos carregar. Eu quero dar aqui um terceiro princípio para você. Como nós faremos então, Gustavo? Qual a terceira forma? Eu já entendi que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira. Até aí tudo bem. Eu já entendi que eu devo estar sempre pronto a perdoar. Esse é o segundo princípio. Qual é o terceiro? Existe mais uma fundamentação daquilo que nós estamos falando? Sim. O isolamento, ele acaba nos privando dos benefícios da vida 2. E eu quero ser bem específico nesse benefício que eu estou falando aqui. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós compartilhamos as intimidades. Nós não temos vergonha um do outro. Nós nos cuidamos um para o outro. Nós gostamos do outro. Nós admiramos o outro. Nós desejamos o outro. E em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19, há uma recomendação. Eu quero ler para você. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. Provérbios escrito aqui por Salomão, o filho de Davi. Nós vamos lá no capítulo 5. E olha a recomendação que ele faz. A recomendação aqui ele está falando em um cenário onde depois ele vai falar de adultério, de prostituição, da mulher adúltera e tudo mais. Mas aqui no versículo 18 e no versículo 19, ele está falando dos benefícios do homem que aproveita a sua vida com a mulher que é dele. E ele diz assim: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores,
gazela graciosa, saciam-te em teus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Uau! O que está sendo ensinado aqui é que, olhando para o contexto, os meus olhos não têm que estar olhando para outras, para estranhas, para aquelas que não me pertencem, para uma cobiça, para um desejo desmedido, mas que o meu desejo, a minha expressão de amor, o meu procurar de dia ou de noite tem que ser para com a mulher que Deus me deu. É nesse manancial que Deus derrama vida, que Deus derrama graça. Deus está presente nesse relacionamento. O isolamento não pode cortar, e às vezes ele corta. O isolamento ele gera tantas implicações que ele corta contato visual. O isolamento muitas vezes acaba cortando, além de contato visual, ele acaba cortando contatos físicos. O isolamento muitas vezes corta as palavras. Então não falamos com quem amamos mais. Não temos contato visual, evitamos ficar olhando para onde a pessoa está. Nós evitamos falar e falamos somente aquilo que é necessário. E a gente acaba tornando as relações íntimas reféns da circunstância. Às vezes até negociando a paz e o entendimento para que a relação física possa voltar. Então, todo esse problema da má comunicação começa a afetar diversas áreas do relacionamento, que culmina aqui no isolamento físico. Quantas vezes? Não sei com você. Já aconteceu comigo. Não sei com você. De dormir brigado. Por isso que agora eu me policio para resolver os problemas antes. Porque eu entendi um princípio. Mas quantas vezes eu dormi brigado com a minha esposa? Isolado. Cada um num canto. E nós perdemos o benefício do toque, do carinho, do beijo antes de dormir. Às vezes, isso até rompe a relação do casal em oração. Naquela oração antes de dormir, juntos, a discordância, a destemperância, a agressividade, o romper o link da comunicação não nos permite nem sequer orarmos juntos em paz antes de dormir. Porque eu estou tão chateado que nem orar com você eu consigo. Olha as dimensões que isso vai afetando. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, o mesmo Salomão, o pregador, o rei de Israel, o filho de Davi, ele diz no capítulo 9, versículo 9, olha o que ele diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua fugaz vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. Então, o isolamento não pode nos tornar separados. Os problemas da má comunicação não podem chegar a gerar isolamentos. Esses problemas, como eu falei com vocês, eles não serão fáceis de resolver. Acho que eu disse isso logo no início do que nós começamos a falar aqui. Não é fácil. Se fosse fácil, todos obedeceriam e todos fariam, porque ninguém quer ter problemas de comunicação. Ninguém deseja agredir voluntariamente a pessoa que ama. Não é fácil, mas nós não conseguimos fazer isso naturalmente. Como que nós podemos fazer isso então? Pegar esses princípios que nós acabamos de estudar hoje, fixá-los no coração, colocar isso diante dos nossos olhos, memorizar esses versículos, fixar ele no coração, escrever eles, colocar eles diante dos nossos olhos,
com disposição em ser confrontado pelo texto, para que as verdades dos princípios mude a nossa conduta. Aí surge uma segunda fala, né? Às vezes a pessoa diz que não é fácil, mas em segundo lugar ela diz assim, agora eu entendi, é fazer isso, né? Eu não consigo. É verdade. Você tem razão nisso. Eu pensava exatamente assim. Eu não consigo. Eu sempre fui uma pessoa fechada. Eu nunca fui uma pessoa dada a um relacionamento aberto quando eu estava chateado. Eu estava chateado e pronto. O que importava era eu e não o outro. E eu não via alternativas para isso. Para mim a vida era essa. Era brigar com alguém, fechar a boca, me isolar durante dias, quem sabe até semanas, e esperar que uma hora eu sinta a vontade de me comunicar. Mas isso nunca acontecia. E eu pensava exatamente assim, eu não consigo. Como eu fui confrontado pelas verdades bíblicas para conseguir isso? É admitir que quando eu me isolo, eu estou sendo refém de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos pecaminosos, que não agradam o coração de Deus. E como eu passei a conseguir? Eu só passo a conseguir essa melhor comunicação aplicando os princípios bíblicos por causa do próprio Deus. É o Espírito Santo derramado sobre os nossos corações, que traz o nosso coração inquieto, as nossas vontades, as nossas paixões, à submissão do Senhor. Então, o não consigo é um reconhecimento verdadeiro do homem carnal. Realmente ele não consegue. Mas aquele que é nascido de novo, ele tem um benefício sobre isso. Primeiro, ele consegue olhar a palavra e entendê-la. Segundo, ele consegue entender que Deus não o chamou somente para entender, mas para praticar. Então ele quer praticar. O não conseguir aqui está relacionado a não conseguir colocar em prática. Mas para isso nós temos a conduta da vida santa. E na vida santa nós não nascemos fazendo as coisas de uma hora para outra correta. Mas nós somos advertidos pelos princípios e nós entendemos que o princípio diz que nós estamos errados. E sabendo que eu estou errado, eu confesso os meus erros e eu me coloco em uma relação de eu desejo praticar esse texto. Por mim mesmo eu não consigo. Então eu recebo o auxílio gracioso, misericordioso do Espírito Santo. Terceira fala. Então a gente diz, não é fácil. Não consigo. Então qual seria a terceira fala? Então, se eu não é fácil, se eu não consigo, a terceira observação seria assim, não tenho forças. E também é verdade. Você não tem forças para resolver esses problemas sozinho. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. E eu quero estimular aqui 3 aspectos dessa ajuda. Mas eu quero focar no último. Tudo bem? Primeira ajuda que eu preciso buscar na palavra. Deus me deixou a sua palavra não para que ela fique guardada, mas para que eu possa ler e ser confrontado por ela. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu preciso buscar intencionalmente a transformação, colocando o meu velho eu e uma nova vida em Cristo, na disposição de entender que eu preciso renunciar às minhas paixões e assumir uma identidade em Cristo que aponte para o nosso modelo maior, que é a pessoa de Jesus. Terceiro, não é fácil, não consigo, não tenho forças. Mas Deus nos deixou uma coisa muito preciosa, que é o ambiente comunitário, o ambiente da igreja. Irmãos e irmãs, como conselheiros cristãos, podem nos ajudar, nos estimular, tanto por suas transformações pessoais,
por como eles têm vivido para Deus e para a glória de Deus, eles podem nos auxiliar nesta jornada. Irmão, não ignore o benefício da igreja e da vida de comunhão, tá bom? Que você possa ser beneficiado por isso. Na comunhão do corpo você vai encontrar pessoas que estão passando pelos mesmos problemas, pessoas que já passaram, pessoas mais maduras e que podem lhe abrir os olhos diante da palavra de Deus e te fornecer alternativas de como Deus trabalhou com eles e como Deus pode trabalhar com você. E que seja assim com você, que nós possamos trabalhar junto. Esse é só o segundo passo. Segundo passo, então, que nós estamos vendo é não fechar o link para a comunicação. Deixa eu ler um último texto, Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto. É possível ter coração alegre em meio a tumultos, a divisão e a isolamento? Mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você já viu uma pessoa isolada? Brava, irada com o outro? Quem está próximo sabe como que é. O semblante não é agradável. O semblante não está a favor do outro. A primeira coisa que se transforma é o semblante. Nós precisamos vivenciar essa alegria do Senhor dentro do nosso coração. E não permitir que as situações externas roubem essa alegria. Mas possamos permanecer felizes e alegres por aquilo que Deus fez em nós. E sermos instrumentos de graça e misericórdia na vida dos outros. Perdoando, externando amor e gratidão ao Senhor para as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus te abençoe, que nesse segundo passo você seja estimulado a ouvir depois o terceiro passo, terceiro princípio. E nos vemos aí no próximo vídeo. Deus te abençoe e fica na paz.